Oi, gente, tudo bem? Bem, nós vamos estudar aqui, agora, novas tecnologias e mediação pedagógica, José Manuel Moran e Marcos Maceto. Nós vamos ver essa aula em três partes. Por quê? Porque na primeira parte, os autores vão nos trazer uma realidade do ensino e vão discutir a questão da educação. Na segunda aula, nós vamos ver a utilização das tecnologias, tá? Os pontos importantes. E na terceira aula a gente vai falar da mediação pedagógica. Então, em suma, o que os autores querem nos passar é o seguinte: o objetivo do trabalho, vou pegar uma coisinha verde aqui, é o seguinte: nós temos novas tecnologias que influenciam hoje o ensino e o sistema educacional. Essas novas tecnologias devem ser aplicadas à educação, com certeza, porque elas fazem parte de uma inovação tecnológica. Então fazem parte da realidade que vivemos. Só que a aplicação delas depende do quê? De uma mediação pedagógica. Porque não se trata de simplesmente aplicar recursos tecnológicos, mas de utilizá-los em prol da aprendizagem, em prol da educação. Então existe uma forma de se fazer isso corretamente. Bem, visto isso, vamos lá, vamos começar. Então, a realidade que nós vivemos é essa aqui, ó. Realidade. Então, a gente tem o seguinte: um novo momento social, né? Então, uma nova sociedade. E nessa nova sociedade, novas tecnologias. Consequentemente, eu tenho também um novo aluno. Esse novo aluno aqui, hoje está diante, ele possui com ele celulares, notebooks, internet, acesso a determinados softwares. Ou seja, ele vive um contexto diferente. Tá? Vive um contexto diferente. Então é um novo contexto social. Óbvio que aplicar isso, levar esses recursos para a educação, esses recursos que nós chamamos de tecnologia da informação e da comunicação, é fundamental. Agora, o que se discute é o seguinte: necessariamente, porque o aluno está diante dessas tecnologias e de uma quantidade maior de informações, ele aprende mais? A resposta é não. Tá? Então, isso não basta. É necessário organização, planejamento e recursos pedagógicos também que estejam aliados, inclusive alinhados, né, com esses recursos tecnológicos. Então, a aprendizagem de fato, porque o nosso foco aqui é a aprendizagem ela só vai ser possível se nós tivermos essa relação aqui muito bem alinhada: tecnologia e pedagogia. Ou seja, pedagogia, uma ciência educacional que auxilie a aplicação dessa tecnologia disponível, dessas tecnologias da informação e da comunicação. O autor vai nos dizer o seguinte, que uma coisa é ensinar, outra coisa é educar. O que nós temos hoje disponível na nossa sociedade são sistemas de ensino de qualidade. Ok? Porque as escolas, principalmente as particulares, os cursos de pós-graduação, as faculdades, eles vão agregar uma série de recursos tecnológicos, de infraestrutura, material didático, etc., e vão divulgar isso aqui, que oferece um ensino de qualidade. Mas isso não quer dizer que esse ensino de qualidade garanta uma educação de qualidade. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso, visto que são coisas diferentes.
Ensino de qualidade é diferente de educação de qualidade. Então, aqui, isso tem que ficar muito claro para nós, né? Vou colocar em preto, né? Porque senão não aparece para você. Então, ó, ensino de qualidade é diferente de educação de qualidade, ok? Que isso tem que ficar muito claro, que os autores nos orientam muito bem com relação a isso. Então, inclusive aqui quando eu falo, né, que os alunos eles possuem celulares, notebooks, internet, softwares, isso quer dizer o quê? Eles estão mais expostos à modalidade EAD, ao ensino à distância, que acaba se integrando também a essa realidade que nós estamos analisando aqui. Então, isso aqui são todos elementos que contribuem para a difusão do ensino à distância. E esse ensino à distância que normalmente vai ter essa marca de qualidade, porém de ensino, e não de educação. Até porque o EAD, ora é visto como ensino, ora como educação. Nesse caso, eu estou focando na questão ensino à distância. Tudo bem? Então, isso não basta para que a gente tenha uma educação de qualidade para o aluno. O que é educar, então, né, para os autores? Então, educar para eles é transformar a vida em processos permanentes de aprendizagem. Então, a educação vai muito além do ensino. Educar. Transformar a vida em processos permanentes de aprendizagem, ok? Transformar a vida em processos permanentes de aprendizagem. O ensino, gente, está relacionado muito àquilo que cada grupo social faz. O grupo social, ele tende a ensinar aquilo que ele produz culturalmente, aquilo que ele vive culturalmente. Agora, o ensino, quando a gente fala do ensino dentro das escolas, das universidades, ele está muito relacionado à aquisição de técnicas, né? Então, a aquisição de uma determinada técnica que seja fundamental, principalmente para a realização de uma determinada atividade profissional. Então, o educar vai muito além disso. E a preocupação com o sistema nosso hoje, a discussão está em torno disso, né? A ideia de educar. Por quê? Porque quando nós educamos, nós não apenas preparamos o indivíduo para uma profissão, para uma atividade técnica. A gente, na verdade, está integrando o ensino e a vida. Então, educar vai além de ensinar, né? Porque aqui há uma integração entre ensino e vida. Bem, o que quer dizer isso, Vinícius? Ora, naquele momento, naquele processo de ensino-aprendizagem, eu não ensino o aluno apenas a conhecer. Eu ensino o aluno também a ética. Não se trata de simplesmente conhecer técnicas, conteúdos, mas de ter atitudes favoráveis à sociedade, à formação da sociedade que nós queremos. Não se trata simplesmente de ação, mas também de reflexão. Então, quando a gente fala dessa integração entre ensino e vida, nós estamos falando disso. Dar uma educação que realmente tenha um suporte melhor para o aluno. Então, na verdade, nós estamos ensinando o aluno a aprender constantemente. E dentro desse aprender a aprender, está não apenas aprender conceitos, mas também procedimentos, mas também atitudes que sejam favoráveis à sociedade. Tá? Então, aí está o educar. E por que os autores falam dessa questão
mais fundamental de educação e tudo mais. Para que depois, no uso das tecnologias da educação, a gente não confunda as coisas e fique somente ensinando os alunos sem educá-los a partir dessas tecnologias. Logo, já fica muito claro para nós que as tecnologias têm sido muito utilizadas para ensinar coisas, mas elas não têm sido utilizadas para educar pessoas. Ou seja, há uma visão distorcida sobre o uso dessas tecnologias e há também um uso distorcido delas. Tá? Bem, as mudanças na educação, então, para nós deixarmos de simplesmente ensinar e passarmos a trabalhar com um processo de educação mais amplo, obviamente que isso requer mudanças. Essas mudanças, elas devem partir, por exemplo, dos professores. Então, aqueles valores da atividade docente que nós tradicionalmente conhecemos, desculpe, ele vale aqui para esse debate sobre as tecnologias da informação e a mediação pedagógica. Então, eu tenho que ter o quê? Essas mudanças no sistema nosso educacional dependem de professores que tenham curiosidade. Professores que desafiem e estimulam os seus alunos. Desafiadores, estimuladores, professores que se relacionam com seus alunos por meio do diálogo, com abertura, com flexibilidade. Aliás, professores que sejam flexíveis. Professores que sejam humildes para ensinar o que sabem, mas também para estarem abertos a aprender aquilo que não sabem, né? Inclusive a partir de ideias dos próprios alunos, etc. Então, para trabalhar com a tecnologia, a gente primeiro tem que organizar aquilo que é basilar na educação. Óbvio que a mudança também depende de administradores, diretores, não só do professor, coordenadores. Essa mudança também depende dos alunos. Precisam querer aprender. Aliás, poderíamos dizer, precisam querer aprender e participar. Então, os alunos, óbvio que o professor é um estimulador, mas o aluno precisa se motivar para a aprendizagem, se motivar para os estudos, ser mais comprometido, ser mais curioso, ser mais pesquisador, né? Então, vejam, nós vivemos numa sociedade, isso aqui também é fundamental porque a gente está estudando, numa sociedade da informação. A informação é extremamente válida nessa sociedade da informação. E dentro dela, um dos atos mais importantes, mais significativos, mais relevantes do ser humano é conhecer. Tá? Então, anotem aí o que o autor nos traz sobre conhecer, os autores. Então, eles dizem assim, ó, escrevam aí. Então, nessa sociedade da informação, tem destaque o ato de conhecer, né? Coloquem aí. Conhecer significa compreender todas as dimensões da realidade. Significa compreender todas as dimensões da realidade, vírgula. Captar e saber expressar essa totalidade. Captar e saber expressar essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral. De forma cada vez mais ampla e integral. Então ele está dizendo o seguinte, que existe um universo de informações, que por sinal dobram anualmente.
O ato de conhecer nos leva a adquirir essa informação, compreendê-la e utilizá-la. Basicamente seria isso: adquirir, compreender e utilizar a informação. Tá? Então, isso seria uma espécie de uma fórmula aí para nós entendermos um pouco mais sobre o que seria o ato de conhecer diante desse mundo, desse universo de informações que nós vivemos. Isso quer dizer que o indivíduo, num mundo da informação, com necessidade de conhecer cada vez mais, ele tem que desenvolver o quê? Habilidades de raciocínio. Então, o ato de conhecer nos leva a uma necessidade. Que é justamente o desenvolvimento de habilidades de raciocínio. Essas habilidades de raciocínio dizem muito respeito ao reconhecimento das coisas. Então, veja, quando nós utilizamos tecnologias da informação e da comunicação no ato de ensino-aprendizagem, eu consigo desenvolver, ajudar o aluno a desenvolver melhor essas habilidades lógicas, esse raciocínio lógico. Tá? E a partir disso, o aluno tem mais facilidade em conhecer, em fazer uma síntese das informações que estão diante dele. Então, o que nós estamos estudando aqui é justamente isso. Numa sociedade da informação e do conhecimento, eu preciso tornar a aprendizagem cada vez mais possível para o aluno. E existem recursos que podem facilitar muito a aprendizagem do aluno. Porque se eu manter, numa sociedade de tantas informações, se eu manter o ensino tradicional, meu aluno vai estar cada vez mais distante das informações. Ele aprende o que é relevo, mas não visualiza o que de fato seja. Ele aprende quais são as funções da célula, mas ele não consegue reconhecer isso. A imaginação dele está muito distante da realidade. Ele aprende uma série de questões relacionadas a trabalho, natureza, etc., mas não consegue praticar isso no dia a dia. Por quê? Porque o conhecimento que ele tem na escola, sem os recursos necessários, é muito abstrato. Então, na verdade, o conhecimento ele fica inerte no aluno. Por isso que o aluno é levado a simplesmente memorizar informações, porque ele não tem como utilizar essas informações. Existe ainda um caminho muito longo a se percorrer entre aquilo que ele já sabe conceitualmente até aquilo que vai levar o aluno a trabalhar com a informação no âmbito procedimental e atitudinal. Tá? Bem, visto isso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que os aspectos emocionais também são fundamentais. Então, apesar de haver essa necessidade de se desenvolver habilidades de raciocínio, isso não deve se distanciar da capacidade do processo de ensino desenvolver no aluno também habilidades emocionais. O aluno, muitas vezes, ele tem ansiedade, ele é desmotivado, muitas vezes ele tem com ele um sentimento de que ele não aprende. Então, isso também é fundamental. Não se trata de simplesmente colocar o aluno dentro de uma máquina e pronto, aprendi. Não. O desafio da educação é muito maior, porque eu ainda vou lidar com as questões emocionais dos alunos. Então, eu não posso deixar no meio do caminho as questões emocionais de lado. Elas também são importantes. Conhecer cada aluno e suas dificuldades é fundamental. Tá? Vinícius, isso quer dizer o quê? Que nós estamos, então, primeiro analisando questões pedagógicas para depois analisar esses recursos e associar as duas coisas, justamente. Como a informação nos é apresentada hoje em dia nessa sociedade da informação? Como a informação é apresentada de três formas. Primeiro, a partir de um processamento lógico sequencial. Esse processamento lógico sequencial nós conhecemos bem, porque ele ocorre tradicionalmente. Então, a primeira forma dela se apresentar a informação, processamento lógico
sequencial. Quando você pega, por exemplo, um livro, uma revista, um jornal, há um texto. Esse texto vai apresentando um raciocínio, um pensamento, um processamento lógico sequencial. Então escrevam aí o que é. Expressa-se na linguagem escrita e falada. Primeira característica. Expressa-se na linguagem escrita e falada. Se eu falar para você, e aí, vamos à festa amanhã, e você falar, a árvore caiu, eu vou falar, o que é isso? O que você disse? Hã? Não é assim? Por quê? Porque a sequência, ela não for uma sequência lógica. Então, normalmente, nós vamos usar sequências lógicas para nos expressarmos, para conversarmos, para expormos nossas ideias. Então, primeira coisa, expressa-se na linguagem escrita e falada. Ponto. Qual é a outra característica? A outra característica é o sentido se constrói aos poucos em cada sequência. O sentido se constrói aos poucos, vírgula, em cada sequência. Conforme a gente vai escrevendo ou falando, o sentido vai se construindo e a informação vai se esclarecendo. Tudo bem? Tranquilo? Só que, com o desenvolvimento da tecnologia, nós vamos ter um outro processamento, que é o processamento hipertextual. Hiper, gente, significa além. Então, é aquele processamento além do texto. Eu utilizo um texto que está conectado com outro texto, que pode estar conectado com outro texto. Esse texto pode ser uma imagem. Então, eu tenho, por exemplo, uma imagem que vai se conectar com um texto, que vai se conectar, de repente, com uma outra imagem, e assim vai se construindo sentido a partir de vários textos. Antes de eu explicar na prática, coloque o conceito. Então, o que é o hipertexto, ou a forma hipertextual, ou processamento hipertextual? Coloquem aí. Então, é a comunicação linkada. É a comunicação linkada. Linkada de link mesmo. Pode colocar linkada entre aspas. Tá? É a comunicação linkada, que relata situações que se intercalam. Que relata situações que se intercalam. Gente, isso é muito comum onde? Nos sites do sistema www, no cyberespaço, World Wide Web. Dentro do cyberespaço nós temos os sites. Então você está lá vendo um texto, você tem o texto, no meio do texto tem um link escrito, clique aqui. Quando você clica aqui, você é levado a um outro texto, que vai continuar a informação. Então, dentro de um texto tem um link que leva a um outro texto, que de repente pode ter um link que leva a um outro texto. Se você estiver navegando, por exemplo, informações do Google, você quer fazer uma conta no Google, alguma coisa, ou coisas parecidas, vai ser a mesma coisa. Então, depois de você quer saber mais? Clique aqui. Vamos fazer o seu cadastro? Clique aqui. Então, são textos que vão se ligando a outros textos. Essa é a linguagem que nós temos hoje, tradicionalmente, na internet. Tá? Páginas que se interconectam, que se entrelaçam, e textos que se complementam. Um dá sentido ao outro. Tudo bem? Às vezes, o texto pode ser até independente, mas para você ter, de repente, tudo que você precisa clicar naqueles outros links e ver o que outros textos vão te falar que estão na sequência. E uma outra forma de processamento é o processamento multimídico. Tá? Então, como a informação se apresenta a partir de processamento multimídico? Então, nesse processamento multimídico, eu tenho o quê? Você vai ter uma informação que envolve... aliás, vamos colocar um conceito, porque daí depois eu só explico para vocês. Então, eu coloquei junção de pedaços de textos de várias linguagens superpostas, que é o processamento multimídico.
De novo, é a junção de pedaços de textos, de várias linguagens superpostas. Ou seja, é uma forma mais aberta e mais livre de comunicação. Aqui, nesse processo multimídico, você vai se relacionar, você vai estar diante de um texto, mas também de uma imagem, mas também de um vídeo. Essas informações vão se sobrepondo umas às outras e fazendo com que você possa compreender livremente aquela informação. Por quê? Porque ela ativa suas capacidades racionais, só que ela também ativa suas capacidades sensoriais, só que ela também ativa suas capacidades emocionais. Então ela ativa o sensorial, o emocional e o racional. Isso normalmente ocorre na TV, na televisão. Você, por exemplo, teu professor te ensinou um determinado assunto. Ele usou lá o giz e o quadro. Então o professor ensinou ao aluno. O aluno entendeu o que o professor quis ensinar. A notícia, o fato, a história. Só que aí um dia ele está assistindo o jornal e aparece uma matéria daquilo. Que aparece texto, alguém falando, vídeos, imagens. Toda essa conexão de recursos faz com que o aluno compreenda muito melhor. Nós, hoje, compreendemos muito mais as coisas quando nós temos de forma integrada tudo isso. Tá? Tudo isso. Então, o que acontece é que o processamento multimídico ele tende a ser a grande realidade hoje. Isso aqui, tanto o hipertexto a gente vê na internet. O processamento multimídico, como ele está muito relacionado a vídeos, que vão se apresentando, que pode te trazer imagens textuais, texto escrito, a fala, tudo mais, né? Texto oral e tudo mais. Então ele vai aparecer na internet e na TV. Então o que acontece? Hoje nós nos relacionamos muito mais com processamento hipertextual e processamento multimídico, principalmente o pessoal mais novo. Por quê? Porque os alunos não leem. É muito difícil ver um aluno pegar um jornal, ler um livro, isso é mais raro. Eles estão muito mais em contato com a internet, com a televisão. Bem, então nesse caso a gente precisa entender o quê? Que existem sim recursos diferentes de processamento de informação, né? Agora, esse processamento de informação, o predomínio do processamento, se ele vai ser sequencial, se ele vai ser hipertextual ou se ele vai ser multimídico, depende de 3 fatores. Primeiro, depende de quem é a pessoa que está diante do conteúdo. As pessoas normalmente, tem pessoas que gostam mais de ler um livro do que assistir o filme. Então a gente tem que levar em consideração isso. A idade dessa pessoa importa muito, tá? Então, a idade quem é essa pessoa? A idade dela importa, a bagagem cultural dela importa. Porque tem pessoas que vão ler livros, mas não vão entender. E aí ele precisa visualizar imagens, precisa visualizar outras coisas. Ou então o objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero uma pesquisa mais recheada, em que eu só encontro em textos escritos, ou não, eu quero uma noção do assunto. É muito comum isso. Como os vídeos são normalmente de curta duração, as imagens também trazem aspectos relevantes de uma história ou de um fato. Então, o processamento hipertextual e multimídico, eles vão nos trazer normalmente sínteses, resumos de situações. Se eu quero fazer uma pesquisa ampla, rica, né, bastante densa, então os textos escritos sempre são, normalmente, né, eu acho que em 90% dos casos, eles serão os mais convincentes e os mais adequados. Então, o predomínio do processamento, se ele vai ser sequencial, hipertextual ou multimídico, vai depender da pessoa, da bagagem cultural dessa pessoa, do objetivo dela e da idade dela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que lá no momento de eu planejar minhas aulas, não basta eu simplesmente falar, já vou usar a tecnologia mais uma vez na minha aula. Não. Isso depende do quê? Isso depende de que tipo de informação, de que forma eu vou processar a informação. Se eu vou processá-la na forma lógico-sequencial, hipertextual ou multimídico. Então eu preciso primeiro saber qual é o objetivo do trabalho.
Não se trata de simplesmente aplicar a tecnologia a tudo que você vai fazer. Tá? Então, com isso, os autores querem nos esclarecer essa situação. Olha que passagem interessante dele. Se você não quiser anotar, tem no material em anexo. Estamos cada vez mais dependentes do sensorial, mas o conhecimento só se torna produtivo se o integrarmos em uma visão ética pessoal, transformando-o em sabedoria, em saber pensar para agir melhor. Como nós estamos diante de muita informação, normalmente nós temos a falsa sensação de que sabemos as coisas, mas nós só vamos realmente saber se eu puder agir a partir dessa informação. E para eu agir a partir dessa informação, é necessário reflexão. Então ela tem que deixar de ser uma mera informação e se tornar dentro de mim uma sabedoria. Tá? Então nós temos que deixar de ter a falsa sensação de que sabemos as coisas. Por isso que as pessoas discutem tanto política, tanto aspectos sociais, mas nada muda no sentido da qualidade. Nós ainda estamos diante de um mar de discussões, de informações, mas com poucas mudanças qualitativas na sociedade, na política, etc. Porque tudo que se fala, fala-se de forma generalizada. Não há muita qualidade ainda nos discursos principalmente da massa, porque nós não somos levados a conhecer as coisas de fato e a refletir sobre elas. Nós somos levados diariamente a comprar ideias. Trata-se de uma ideologia bastante deturpada, não é? Bem, então o que nós precisamos entender é o seguinte, que o mais importante não é o recurso que eu uso na educação. O mais importante é que a informação, que no caso a aprendizagem, seja significativa. Então vamos lá. O grande objetivo aqui então da prática pedagógica, processo de ensino-aprendizagem, o objetivo é a aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa. Tudo bem? Essa aprendizagem significativa, gente, ela quer dizer o seguinte, é uma aprendizagem que vai integrar os diversos aspectos que estão relacionados à aprendizagem. O racional, o sensorial, o emocional, o pessoal e o aspecto social. Ela é significativa por quê? Porque eu compreendo o conteúdo a partir das minhas bases intelectuais, mas eu consigo sentir esse conteúdo, eu consigo aplicá-lo ao meu contexto, eu consigo visualizar aquilo que eu aprendi. Então, todos esses aspectos são ativados na aprendizagem significativa. Aspectos sensoriais, racionais, emocionais, sociais e pessoais. Tudo bem? Então, isso para a gente também é muito importante. Aprende-se quando, segundo os autores? Os autores vão dizer, olha, a aprendizagem ocorre, primeiro, pelo interesse e pela necessidade. Tá? Então, quando que o aluno vai aprender? Quando ele tem interesse ou quando ele tem necessidade de aprender. A questão da necessidade ocorre muito na época de vestibular. Aquele aluno que você viu que ele sempre foi meio desligado, desatento assim, com as questões de ensino, nunca deu muita importância para o estudo, de repente ele sente uma necessidade enorme de passar na faculdade. Chega o momento de decidir a vida. E esse aluno, você percebe que ele vai começar a aprender mais, assim, o interesse dele aumenta por uma questão de necessidade. E isso, obviamente, amplia as capacidades de aprendizagem dele e amplia a possibilidade de aprendizagem. Os autores vão dizer também que aprende-se quando se percebe o objetivo e a utilidade. Então, quando eu percebo qual é o objetivo da aprendizagem, a utilidade daquilo que eu estou aprendendo, aprende-se também. Por que muitos alunos não aprendem ou não dão interesse, não se motivam? Porque o professor não deixa claro qual é o objetivo daquilo que está sendo ensinado e para que o aluno vai usar aquilo. Então é muito comum, nós vemos nas escolas o aluno, para que eu tenho que aprender isso? Então não ficou muito claro para ele a utilidade. Aprende-se pelos hábitos. A criança que desde cedo é incentivada a estudar, a ler, a conhecer as coisas, a dar importância para o conhecimento, para a informação. Então isso é uma questão habitual. Então o aluno tem o hábito da aprendizagem. Também pela automatização de processos.
quando nós temos processos automatizados. Normalmente, isso está relacionado ao dia a dia. Por que um aluno, por exemplo, aprende questões relacionadas à informática hoje de forma mais rápida do que ele aprende questões relacionadas à matemática? Porque ele participa de vários processos automatizados da informática, tanto quando ele vai mandar uma mensagem, ligar para alguém, usar hoje em dia o WhatsApp, as redes sociais. Então ele está diante de processos que já são processos automatizados. E obviamente que esse processo automatizado leva a uma outra forma de aprendizagem, que é pela repetição. Quando nós repetimos muito alguma coisa, nós aprendemos também. Tá? Então, essas são formas de aprendizagem que os autores nos trazem e que são bem interessantes que a gente saiba. Porque se eu souber que o aluno aprende dessa forma, eu vou ter que, então, deixar o meu conteúdo mais claro, o objetivo dele, a utilidade, torná-lo mais interessante, criar no aluno o hábito da leitura e do estudo. Então, sabendo desses elementos, fica mais fácil a ação do professor. E, obviamente, que nós estamos falando de aprendizagem que está relacionada a conhecimento. Então, o objetivo é que a aprendizagem seja significativa. Para quê? Para o meu aluno alcançar o conhecimento. Agora, o conhecimento é adquirido a partir de duas formas aqui. Por interação e por interiorização. Por interação e por interiorização. Por interação, a interação significa o quê? O contato direto que o aluno tem com informações, objetos, o meio físico, natural, com outras pessoas. Tá? Então, é o contato, decorre do contato do aluno com outros objetos, conhecimentos, pessoas, etc. Já que, por interiorização, faz parte o quê? De uma síntese pessoal. Que está muito relacionado a um processo de reflexão. Então, eu estou diante de um conteúdo, houve uma interação com o conteúdo, e eu estou querendo entender aquele conteúdo. Então, eu vou ter que utilizar os meus esquemas disponíveis para entender. O aluno vai precisar ficar ali, né, pensando, tentando desenvolver uma nova forma de compreender aquele conteúdo que está diante dele. Óbvio que entra aí a importância da interação do aluno com o professor, porque o professor é um mediador, nesse caso da aprendizagem, ele vai ajudar o aluno a compreender melhor aquele objeto. Mas vejam que, sem esse processo de interiorização, que é um processo, na verdade, de reelaboração do que nós captamos pela interação, a interiorização, essa síntese aqui, é o quê? É uma reelaboração do objeto que captamos pela interação. Ou seja, esses dois processos, interação e interiorização, eles andam juntos, tudo bem? Eles andam juntos. Agora, todos os dias, quando nós estamos diante das informações, como a interação com a informação é muito grande, na internet, na TV e tudo mais, nós somos levados a um processo de generalização. Então, eu vou colocar aqui como uma observação. Nós somos levados a esse processo de generalização. Somos estimulados a isso. Como nós lidamos com muita informação todos os dias, recebemos informações e tudo mais, não é? Então,
O que é a generalização? É a passagem da experiência particular do indivíduo para a experiência geral. Generalização é isso, passagem da experiência particular para a geral. O problema é que o processo de generalização é tão intenso e nós, normalmente, eu tenho uma visão da realidade, tá? De repente eu tenho uma visão minha, particular. De repente eu construo uma visão mais condizente com o geral, com aquilo que realmente seja. Óbvio que a generalização é uma forma de conhecimento, né? Eu tenho uma visão limitada, aquilo que o objeto representa para mim, e de repente as coisas se esclarecem, eu passo a ter uma visão melhor da realidade. O problema é que nós compramos ideias. Na verdade, esse processo de interiorização aqui ele é muito pouco ativado. Nós compramos ideias, não refletimos sobre elas. Então, junto com a generalização, existe o quê? Um problema, que é de padronização e mecanização do pensamento. Então, hoje, há um problema nesse processo de generalização aqui, que é de padronização e mecanização do pensamento. Em sociedades que as pessoas leem pouco, em sociedades onde as pessoas leem muito pouco, estudam pouco, refletem pouco, elas são muito facilmente manipuladas. E muitos oportunistas vendem informação com isso. Manipulam as pessoas com informação e vendem a informação. A mídia faz isso, os políticos fazem isso, alguns meios de comunicação da internet fazem isso, igrejas fazem isso, manipulam as pessoas pela sua simplicidade. Por quê? Porque essas pessoas têm dificuldade de reflexão, não faz parte do hábito delas conhecer pela interiorização, então elas normalmente compram ideias que elas julgam serem as ideias mais corretas. Então aqui a gente tem um problema sério, não é? A ausência de reflexão. Essa padronização e mecanização aqui é marcada pela ausência de reflexão. Ou seja, o que os autores estão querendo nos dizer? Olha, você vai aplicar lá as tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação no seu processo de ensino, cuidado para não ficar simplesmente vendendo ideias prontas para os seus alunos. O processo de generalização ele é importante para o conhecimento, mas ele não pode ser padronizado, mecanizado. Tá? Então, primeiro os autores preparam um ambiente pedagógico para depois falar dessas questões da tecnologia, não é? Bem, então para nós não termos essa visão distorcida da realidade é necessário reflexão, um processo de interiorização que não se trata simplesmente de entender algo, mas de compreendê-lo profundamente em suas bases etimológicas, epistemológicas, éticas. Conhecer um assunto, não só o que ele significa, mas o que ele significa por dentro, né, daquele próprio significado. Então, às vezes eu compreendo o que é, por exemplo, eu compreendo um fato político, mas não consigo entender o que tem por trás dele, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Vamos lá. Então é necessário o quê? Modificar a forma de ensinar. Tudo bem? Então é necessário modificar a forma de ensinar. Os autores vão nos trazer aqui então essa necessidade. Modificação da forma de ensinar. Nós só vamos ter uma modificação da forma de ensinar se nós pensarmos em alguns elementos que sejam primordiais. Então, um elemento é a organização, maior organização do processo de ensino. Então, o professor tem que se tornar ainda um planejador. Nós não temos muito isso na nossa cultura, gente. O brasileiro tem muita dificuldade de planejar as coisas. Nós agimos normalmente espontaneamente. E isso reflete na educação, no dia a dia da educação.
Todo mundo fala que tem que planejar a atividade, não sei o quê, mas vê na prática quanto que se planeja. Às vezes o planejamento é só uma empolgação de começo de ano. Então, essa organização está relacionada ao planejamento da atividade. Organização, menos conteúdos fixos. Nós temos que trabalhar com a possibilidade de conteúdos mais gerais também, menos conteúdos fixos. Então, simplesmente, hoje nós vamos estudar isso e pronto, acabou, né? Para isso, há necessidade de flexibilidade. E pesquisa. Então, quando nós estamos diante desses elementos, organização, menos conteúdos fixos, flexibilidade e pesquisa, a gente pode, então, elaborar um projeto inovador de educação. Projeto inovador. Ok? Projeto inovador. Tem aí escrito para você, mas os autores dão algumas recomendações na confecção desse projeto inovador, né? Por exemplo, equilibrar o planejamento institucional e o pessoal nas organizações educacionais. Então, normalmente, o planejamento pessoal destoa muito do institucional e vice-versa. Então, tem que haver um equilíbrio. Integrar em planejamento flexível com criatividade sinérgica. Então, planejamento flexível é aquele que eu estou prevendo a possibilidade do meu aluno, de repente, me trazer uma surpresa na aula, mas nós vamos unir, né, as forças ali, alunos e professores, vamos incentivar a pesquisa, vamos replanejar. Então, é importante essa integração aqui do planejamento flexível com a criatividade sinérgica. Realizar um equilíbrio entre flexibilidade, avançar os programas previstos às necessidades dos alunos, criando conexões com o cotidiano, porque normalmente o professor ele fala, agora temos que cumprir isso aqui porque vai ter prova. Não, a questão tem que ir além disso, nós temos que avançar de acordo com a compreensão do aluno, de acordo com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Não simplesmente porque é preciso cumprir. E hoje no nosso sistema educacional tem que cumprir conteúdos. Então, aos poucos, a gente tem que... Um projeto inovador depende dessa quebra de paradigma, né? Equilibrar planejamento e criatividade, aceitar os imprevistos, gerenciar o que podemos prever e incorporar o novo. Tem tudo aí no material para você ler, tá bom? Então, essa primeira aula nossa é mais para nós expormos as questões pedagógicas. Agora a gente vai falar um pouco mais de recursos tecnológicos. Na próxima aula e numa terceira aula, a questão da mediação pedagógica. Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Valeu, um abraço.